já vou puxar aí também para um segundo bloco, que é um bloco onde eu queria contextualizar um pouco melhor outras pessoas de tecnologia e outros setores, né? Principalmente talentos que gostariam de ingressar na indústria automotiva, né? Como é a operação de um dealer? Quando a gente fala em indústria automotiva, a gente está muito focado na cadeia de distribuição, né? Nos dealers aqui, que é o aspecto que a gente está tratando, é o nicho que a gente está tratando, né? Então tem muita gente, assim, eu converso com muita gente e fala, poxa, vocês atendem o setor... Cara, deve ser muito legal, né? Os playbooks já vêm todos ou dos Estados Unidos ou da Europa, você aprende muita coisa, a gente ouve falar, né? Que realmente se aprende muita coisa, você entra de um jeito e parece que você sai de lá tendo feito um doutorado sobre um ambiente corporativo em nível de processo, de acompanhamento de KPI, de administração de verdade. Então, eu queria te perguntar para você... pedir para que você descrevesse em linhas gerais, pensando exatamente nas pessoas que querem ingressar nesse mercado ou que têm uma curiosidade de entender um pouco melhor uma operação do dealer. Como é estruturada uma operação do dealer? Em nível de portfólio, em nível de áreas? Tá. Antes de eu falar isso, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, que eu vejo, é o seguinte. Talvez nosso mercado, a nossa indústria como dealers não seja a mais sexy que existe na visão dos novos entrantes no mercado de trabalho. Mas isso não é verdade. Esse é o ponto, né? O dealer hoje, na verdade, não hoje, sempre foi composto por alguns segmentos. Nós temos os veículos novos, que aí sim, é o que você está falando, um playbookzinho da montadora. Você tem que entender como é que funciona a regra do jogo, você tem que entender primeiro os modelos, os opcionais, quais são as regras de performance, os KPIs de satisfação e etc. Você tem os seminovos, né, que ainda não é muito significativa a participação de venda de seminovos mediante o tamanho do mercado nacional, mas que é um segmento hiper importante aqui posso falar aqui para a Javep, que aliás é a origem do grupo, né? Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar no começo, acho que eu me esqueci, mas o que levou meu pai a comprar a empresa naquela época é porque ele veio da rua, ele comprava e vendia carros na rua, tomou um volume tal que ele vislumbrou comprar a concessionária. Então, o carro usado está no nosso DNA, né? E o carro usado não tem playbook. O carro usado é a sua inteligência, você que constrói aí a sua forma de operar, né? A gente tem, obviamente, a parte de serviços. Serviços, sim, existe aí as regras determinadas pela montadora, mas também a gente tem que observar um pouco o que é a visão do consumidor em relação ao concessionário na parte de serviço. Por erros do passado, a visão é que a concessionária é um lugar muito caro. Então a gente tem aí um grande desafio de manter o público conosco, de retê-lo conosco após o período de garantia do veículo. E aí você também sai vamos assim dizer, do playbook da montadora e tem que criar a sua inteligência. Nós temos, dentro do departamento de serviço ainda nós temos um departamento de peça e temos um departamento de funilaria e pintura, que aí sim são os concertos das batidas, que também você busca o conhecimento fora de uma montadora. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Bom, esses segmentos são bem desafiadores, né? E para mim o que desafia é o que motiva. Além disso, você tem aí uma coisa que é hiper importante, que são os agregados. Você tem os departamentos de financiamento, de seguros e acessórios, que eles cobrem, vamos assim dizer, ou eles se acoplam aos departamentos de vendas de novos e vendas de seminovos, possibilitando aí também oferirmos receitas adicionais que complementam o resultado da operação. Eu falei no começo sobre a questão de atração de talentos desses jovens, porque você tem hoje
tudo está relacionado, a tecnologia está ligada a todos esses departamentos, possibilitando para quem explorar ganhos de processo, de produtividade e, por fim, de qualidade de atendimento ao cliente, né? Que vai refletir, no final do dia, em rentabilidade. Nós temos, por exemplo, pessoas só para analisar alguns dados de determinados setores. E isso, à medida que nós estamos vendendo mais carro conectado, tende a aumentar ainda mais.